O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele conversou com a imprensa nesta segunda-feira sobre o texto da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da jornada de trabalho 6x1. Essa PEC estabelece o fim dessa escala e garante 2 dias de folga semanais a todos os trabalhadores, mediante redução da jornada máxima de 44 para 40 horas, com manutenção do salário atual. Vamos acionar nossa reportagem. O André Aneri está lá em Brasília, capital federal, vai trazer todos os detalhes, todas as informações a respeito dessa articulação. Aneli, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência muitas discussões, a respeito dessa proposta. Quais serão os próximos passos para aprovação dessa proposta e mudança na jornada de trabalho? Bem-vindo, boa semana. Obrigado, Caniato. Muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Nesse momento, na Câmara dos Deputados, uma sessão da Comissão Especial que analisa a proposta de emenda à Constituição para redução da jornada de trabalho está acontecendo. Quem fala nesse momento é o deputado federal Alencar Santana, que é o presidente do colegiado, e depois a expectativa é que Léo Prates, deputado federal relator dessa medida, apresente o seu parecer. A partir de então, já há quem diga na comissão, pelo que a gente acompanha nesse momento da transmissão dessa sessão, que o texto pode ser votado ainda hoje no colegiado. No entanto, a expectativa maior é de que esse texto apenas seja lido no colegiado no dia de hoje e votado na sessão especial no dia de amanhã, e a partir de então, até o final da semana, haja a votação no plenário da Câmara dos Deputados. O ambiente é favorável lá entre os deputados federais para a aprovação dessa medida, mas é uma medida que ainda depende de aprovação depois do Senado, se for aprovada pelos deputados. Hoje, mais cedo, o governo federal, por meio do presidente Lula, foi costurando todas aquelas questões que ainda estavam pendentes para garantir, então, a votação e, consequentemente, a aprovação desse texto. O presidente Lula esteve mais cedo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Participaram também dessa reunião o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tudo no sentido de fazer com que o governo consiga essa aprovação o mais rápido possível. Anteriormente, o presidente Lula queria que logo depois de aprovado esse texto no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que esse texto tivesse uma validade imediata, mas depois de uma reunião com Hugo Mota, presidente da Câmara, ficou estabelecido que, caso esse texto seja aprovado, conforme então tem todo um cenário favorável, como eu disse agora há pouco, a validade passaria a ser total apenas após 1 ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva falando a respeito desse acordo. Nós colocaremos no texto que 60 dias após a promulgação da PEC, nós já faremos a redução de 2 horas imediatamente. 2 horas imediatamente, 60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de 1 ano, não mais do que isso. Nós faremos a redução de 44 horas para 40 em 1 ano após essa primeira redução de 2 horas. Isso atende um apelo da classe trabalhadora, também escuta o setor produtivo, dá um tempo para que os setores possam se organizar e nós vamos, com isso, garantir essa transição. O Palácio do Planalto considerou esse prazo de 1 ano total para que a medida entre em vigor como um meio termo razoável, uma vez que havia deputados que defendiam até mesmo um período de 10 anos para que toda a medida entrasse em vigor. Portanto, existe a expectativa de que haja então a votação no dia de hoje, pelo menos na comissão especial, em relação a esse texto, depois que houve um acordo sobre tudo aquilo que era ainda polêmico, principalmente em relação ao tempo de transição para que essa medida entre em vigor e, a partir de então, continue a tramitação dessa medida na casa, passando logo depois da comissão especial para o plenário dos deputados, indo então para a análise posteriormente entre os senadores. Mas, por enquanto, segue em andamento a sessão na comissão especial que analisa esse tema. Nesse momento, então, o deputado federal Alencar Santana fazendo uso da palavra. A expectativa que logo depois dele é que Léo Prates, relator
relator apresente o parecer. Caniato. Tá certo, o André Anelli segue acompanhando essas movimentações, qualquer novidade naturalmente, se houver essa aprovação na comissão especial, o Anelli volta na programação para trazer todos os detalhes. Anelli, bom trabalho para você, viu? Obrigado pelas informações, a gente segue em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para analisar essa situação, uma medida muito importante que alteraria de forma significativa o regramento em relação à jornada de trabalho, a aplicação das folgas semanais. Chamar o Roberto Mota, está lá no Rio de Janeiro acompanhando essas movimentações. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Do Mota de Brasília para um Mota do Rio de Janeiro, né? Um Mota do Congresso para um Mota do Rio de Janeiro, e detalhe, viu? Não há relação nenhuma, simplesmente são homônimos. Mota, queria a sua reflexão a respeito do que disse o presidente da Câmara Federal. A transição seria de 1 ano, aí ele disse, esse é um apelo que atende aos questionamentos e às defesas feitas por grupos e entidades que defendem os trabalhadores, e aí ele menciona, e dá um tempo para que os setores se organizem, né? Quando ele menciona uma transição de 1 ano. E aí o Anelli fala, bom, os congressistas acharam esse um meio termo razoável. Será que conversaram com todos os empresários, industriais e por aí vai? Bem-vindo. Não conversaram, Caniato. É uma vergonha esse projeto. O Mota aqui do Pingos nos Is discorda totalmente da postura do meu homônimo, que não tem nenhum parentesco comigo. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O Estado vai decidir quantos dias de folga o trabalhador terá. Mas o que o Estado tem a ver com isso? Afinal, o Brasil já aprovou uma reforma trabalhista. Segundo essa reforma, empregados e patrões podem negociar livremente. Acontece que esse ano tem eleições e os parlamentares estão desesperados para mostrar que eles servem para alguma coisa. E a melhor forma de fazer isso é com um projeto populista. Os políticos não têm nem vergonha de admitir que estão fazendo isso pelas eleições. Eu vi hoje de manhã uma entrevista de um desses deputados que dizia isso, olha, todo mundo que entrar nesse trem aqui vai ter um benefício aí nas eleições. Por isso a gente olha essas imagens e vê pessoas que nunca tiveram uma empresa, pessoas que nunca criaram um único emprego, pessoas que passaram a vida inteira parasitando a máquina pública. Agora vão aprovar uma lei que vai afetar milhões de trabalhadores, motivados por uma mistura confusa de covardia, ignorância ou desonestidade. Pois é, vários aspectos dessa proposta serão analisados pelos nossos comentaristas. O Dávila tá ok? Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila a trazer suas ponderações a respeito dessa proposta. Há grupos em que destacam que essa seria uma vitória para a classe trabalhadora. O próprio presidente da Câmara Federal usou esse termo, né? Atende ao apelo da classe trabalhadora. Agora, é preciso também combinar com quem é empreendedor, empresários industriais, né? Os geradores de emprego. Como atender a anseios e desejos tão distintos? Hein, Dávila? Como você vê essa discussão que acontece no Congresso Nacional? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Este é o projeto tipicamente populista. Ninguém está pensando no trabalhador, no setor produtivo. Estão pensando num caça-votos. Neste sentido, tanto a demagogia do presidente da República quanto a irresponsabilidade populista do presidente da Câmara estão completamente alinhados. Vamos aos fatos. Primeiro fato, em todas as democracias avançadas, onde houve reunião de jornada de trabalho, teve um ganho excepcional anteriormente de produtividade. Ou seja, aumento de produtividade é que faz diminuir a carga de trabalho, de horário trabalhado. No Brasil, não. A produtividade vem despencando nos últimos 20 anos.
Então, nós queremos reduzir a jornada de trabalho no momento em que a produtividade está caindo. Veja a irresponsabilidade, o populismo, a demagogia. Segundo fato, o governo e essa oposição e esse time populista liderado pelo presidente da Câmara não mostrou um único estudo que demonstra que essa medida vai gerar mais empregos. Sabe por que eles não mostraram? Porque não existe esse estudo. Todos os dados, todos os estudos feitos por especialistas do setor mostram que esta medida vai aumentar o desemprego formal, vai jogar milhares de trabalhadores na informalidade, vai pesar dramaticamente na conta dos estados e municípios que vão ter que gastar ainda mais o que não tem nessa situação financeira periclitante, com aumento de benefício de aposentadoria de funcionário público. Ou seja, esse projeto é um desastre em todos os sentidos. Por isso, Caniato, o que deveria ser a saída para este projeto foi apresentado, inclusive pelo Partido Novo. Deixa que se remunere a hora trabalhada. Se remunerar a hora trabalhada, não tem que entrar nessa questão, cada um vai ganhar quantas horas trabalhar. Se trabalhar 30 horas, vai ganhar 30 horas, se trabalhar 50 horas, ganha 50, se trabalhar 5 horas, ganha 5. E isso, como bem lembrou o nosso Mota, não o Mota populista de Brasília, já é contemplado na legislação trabalhista, naquela famosa cláusula do negociado sobre o legislado. Cada um negocia o seu regime de trabalho, recebe por hora trabalhada e não tem que passar uma medida demagógica, populista, que engessa ainda mais a legislação trabalhista, desobedece a reforma aprovada pelo próprio Congresso Nacional e vai gerar milhares de desempregos. A única coisa, entre aspas, boa desse projeto é que essa bomba demagógica vai estourar no colo do governo antes das eleições, porque as demissões vão começar já. As empresas no Brasil estão enforcadas, Caniato. Nós temos o maior número de empresas inadimplentes no Brasil. Todo mundo sufocado por essa taxa de juros absurda. Então, as demissões vão começar logo que esta lei for promulgada. Por isso, este é o preço que o brasileiro paga em época de eleição para sustentar projetos populistas, demagógicos, que prejudicam o setor produtivo e o trabalhador. Pois é, os nossos comentaristas analisando a proposta que prevê o fim da escala 6x1, votação na comissão especial deve acontecer daqui a pouco. Estamos trazendo detalhes a respeito dessa medida, dessa iniciativa, o quanto isso pode impactar no setor produtivo, vai resolver a questão que envolve uma suposta insatisfação dos trabalhadores que, segundo o governo, querem mais tempo para estudar, descansar, passear, namorar. O presidente da República mencionou isso na semana passada. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Bruno Musa é economista, acompanha os movimentos do mercado financeiro há muito tempo e tem analisado com lupa a questão que envolve a proposta que prevê o fim da escala 6x1. Inclusive, o Musa tem conversado com muita gente, muitos empresários, figuras do mercado financeiro que projetam consequências. Musa, ótima noite a você, excelente semana. O que você pôde apurar? Quais são as percepções daqueles que geram empregos no país? Quais apontamentos são importantes nesse momento de debate no Congresso Nacional? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Vamos lá, uma excelente semana para todos nós. Realmente, Caniato, grande parte aqui dos meus clientes ou são empreendedores ou são executivos de empresas e todos muito preocupados com relação a isso. E justamente o grande ponto é o que o próprio Dávila colocou. No Brasil, nós criamos a cabeça, a mentalidade, Caniato, de distribuir o que sequer criamos. Nós não temos riqueza para distribuir. Se nós somos pouco produtivos, isso é um número, como eu já mostrei aqui em vários programas, com a fonte da Organização Internacional do Trabalho que trouxe o último estudo a respeito de produtividade, nós estamos quase no número 100 no mundo, de países, de 185 países, próximo ao número 100 de produtividade.
Então, isso nós perdemos para Cuba. Lembre-se muito bem disso. A nossa produtividade, $21 por hora, de Cuba é 22,5, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Portanto, nós produzimos muito pouco. Se nós trabalharmos menos, é claro que isso vai impactar o custo na hora de trabalho, porque você não vai reduzir o preço da mão de obra. Ainda mais em um país onde 50% da população, segundo o próprio governo, tem alguma ajuda do Estado. Isso significa que você vai ainda mais aumentar esse custo de hora, quando grande parte das empresas não tem condição de pagar por isso. Olha só que interessante isso aqui. O ano passado foram criadas 4,6 milhões de empresas, segundo fontes do próprio governo, tá? Das 4,6 milhões, Caniato, 97% das empresas são pequenas empresas, que elas representam 70% da geração de empregos no Brasil. 10% é do setor público e o restante com empresas grandes. 70%. Esse é o pequeno botequim, é a papelaria, é a pessoa que não tem a educação financeira ou a capacidade de gerar caixa suficiente para bancar um incremento tão grande, ainda mais onde você não encontra mão de obra disponível, porque boa parte está pendurada em algum tipo de auxílio que virou estrutural, e se tem que contratar, contrata na informalidade, que aqui é o outro ponto. Se somarmos todas as ações trabalhistas no mundo, não dá o número de ações trabalhistas que nós temos aqui no Brasil. Isso é impressionante. O que significa que o empresário pequeno ou tem que tomar o risco de ser judicializado em uma ação trabalhista e não ter dinheiro para isso, ou então ele não consegue contratar e aumentar a sua capacidade de serviço. Quem sofre com isso? Nós, os consumidores, que não temos disponibilidade suficiente de produtos, ainda mais com tecnologia. E olha só que interessante também algo que o Mota colocou, que me chamou muita atenção. Eu gosto muito de ler e reler o Leviatã, que foi escrito em 1651, século 17. O Leviatã, salvo engano, no capítulo 29, ele fala o seguinte: a única forma do Estado sobreviver é porque ele tem o monopólio da violência de expropriar os bens privados de todos nós. Se ele perde essa capacidade, ele não consegue se financiar. E muitas vezes o Estado se financia com o nosso dinheiro para jogar contra nós mesmos, que é justamente o que está acontecendo agora, que o homônimo do nosso, Roberto Mota, fez, como ele muito bem falou. Ele está colocando uma política eleitoreira que vai prejudicar a geração de emprego num país onde um país já é pobre pelos números divulgados, em PIB per capita, em renda per capita, em IDH, em todas as concepções que nós pudermos olhar, o Brasil é um país pobre. Consequentemente, o que nós queremos com uma ação dessa? Segundo o presidente do país, ele veio a público e falou na semana passada, as pessoas querem descansar mais. Ora, as pessoas querem descansar mais. Só que nós queremos nos equiparar a países que há 200 anos optaram pela produtividade. Aqui, nós optamos por parasitar em cima da máquina pública, mas queremos agora os mesmos benefícios de quem há 200 anos está trabalhando para isso. É a mentalidade que nos coloca no eterno país da mediocridade, no sentido até do mediano, para antes que julguem a palavra como um todo. Pois é, mas tem o elemento eleitoral, né? A questão que envolve eleições no mesmo ano da discussão, o quanto isso interfere, né? Acaba pressionando os congressistas que talvez façam, inclusive, essa reflexão. Poxa, eu não posso votar contra esse projeto, senão os eleitores vão achar que eu sou contra qualquer tipo de benefício, benfeitoria, melhoria na condição do trabalhador. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, que acompanha essas discussões, inclusive essa questão, né, esse apequenamento da discussão por conta do fator eleitoral, né? Muitos acabam fazendo esse cálculo de maneira muito rasa. Olha, nem vou discutir, vou votar a favor, porque senão depois vão me cobrar e eu posso me prejudicar nas eleições. O cara nem vai querer se envolver um problema. Ele sabe que isso certamente poderia se tornar uma bola de neve lá na frente. E você, Beraldo, como avalia essas discussões a respeito do fim da escala 6x1? Alguém vai pagar essa conta em algum momento. Bem-vindo. Ninguém pensa no Brasil, Caniato, especialmente em ano de eleição. A preocupação única e exclusiva é com as próprias campanhas dos parlamentares, e o Brasil que se dane. O Brasil a gente vê depois. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, ao Musa, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is.
Olha, Caniato, eu acho interessante essa discussão porque nós discutimos os efeitos dessa mudança da escala de trabalho, discutimos uma série de aspectos e a gente, às vezes, se vê levando a sério algo que é completamente absurdo. O Musa citou Leviatã e eu vou mais atrás ainda. Vamos nos recorrer ao Antigo Testamento. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Em alguns momentos do Velho Testamento, Deus reafirma que são 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Mas aí, vossas excelências, os parlamentares brasileiros, diante da oportunidade de serem populistas, de não quererem olhar para a população e falar aquilo que é certo, agir de acordo com aquilo que é certo, eles não resistem à tentação da mediocridade e mergulham numa discussão absolutamente absurda, sem nenhum sentido, num país improdutivo que não consegue gerar emprego de qualidade. Quer dizer, a próxima iniciativa do Congresso Nacional, quem sabe da Presidência da República, vai ser voltar à obrigatoriedade de assessorista nos elevadores Brasil afora. Porque é disso que a gente está falando. O Brasil não avança. O Brasil anda para trás. O Brasil não consegue entregar liberdade, porque é na liberdade que se criam os empregos, as oportunidades, o país avança, a economia se fortalece. Mas não. Tem que ter lei para tudo. Tem que ter na Constituição brasileira o piso salarial dos enfermeiros, como se a realidade dos enfermeiros no Brasil fosse absolutamente igual, de norte a sul, do Maranhão a Santa Catarina, do Acre à Bahia. Respeito aos enfermeiros, que é uma profissão abençoada, mas Constituição não é para isso. Aí tem que se meter. Não, funcionária doméstica não pode ser diarista. Você tem que ter registro se for mais de 2 vezes a mesma casa durante a semana. Como se as pessoas fossem fazer o quê? Olha para o mundo. O mundo já está cada vez mais escasso a oferta de emprego desta natureza, de natureza doméstica. Ah, mas não. No Brasil nós vamos acelerar, obrigar os donos das casas a colocarem esses funcionários na carteira assinada. Desculpa, deu errado. Nós, se conversarmos com os empresários, são microempresários, que é a vasta maioria dos empreendedores brasileiros, esses empresários responsáveis por qualquer tipo de negócio, muitas vezes, a maioria das vezes, eles preferem não crescer os seus negócios a ter que contratar alguém, porque tem medo da relação com a Justiça do Trabalho, que historicamente tem um viés favorável ao funcionário. E às vezes a gente vê pleitos que são absolutamente sem sentido, mas os funcionários conseguem causar um dano bastante substancial ao empregador. Nós temos casos, aos milhares provavelmente na Justiça do Trabalho, que vai lá o funcionário, pede R$100 mil de indenização, se mostrando ali como um escravo. E aí, quando vai fazer um acordo, faz um acordo de 1.000. Quer dizer, o sujeito que pede 100 não pode fazer um acordo de 1.000, porque senão fica caracterizado a falta de honestidade no processo. Isso tudo depõe contra a geração de emprego. E agora estamos aí, assistindo o Congresso Nacional colocar mais um peso, não nas costas do empresariado, colocando mais um peso nas costas do Brasil. Esse Brasil que não vai a lugar nenhum, vai continuar medíocre, dando espaço para esse tipo de político populista, que vai fazendo dessas pautas eleitoreiras e irresponsáveis uma bandeira do nada, uma bandeira do absurdo, uma bandeira da vergonha, uma bandeira que demonstra que o legislativo brasileiro não está agindo no melhor interesse do país. Pois é, esse tópico destacado pelo Beraldo é muito importante e uma discussão oportuna, né? Uma coisa é você olhar para uma grande companhia, né? Fico imaginando uma rede de supermercados com centenas de lojas. Há condição, né, de você reorganizar a escala.
Mas e uma pequena venda, né? Uma mercearia ou uma lanchonete, uma pastelaria, em que é o dono e talvez 2 ajudantes? Como é que ele vai organizar essa escala para atender as 2 folgas semanais? É uma questão que a gente precisa analisar com muito cuidado. Olha, a gente segue monitorando a situação lá em Brasília. Qualquer novidade a gente volta a tratar da proposta que prevê o fim da escala 6x1. Mas tem vários outros assuntos no programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta a tratar disso.